Olá, meu amigo aqui do canal, Profa Luana, está aqui para ler junto com você a Lei de Improbidade Administrativa e fazer algumas questões e considerações no que for possível. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários abaixo. Nós teremos prazer em ler e tentar melhorar, tentar adicionar nos próximos vídeos. Um grande abraço. Continuando do artigo 3º, a lei diz o seguinte: as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de atos de improbidade. Olha só, quem assistiu o primeiro vídeo, o finalzinho, o artigo 2º, né? O parágrafo único, ele diz lá que, vamos voltar lá. No que se refere a recurso de origem pública, sujeito às sanções previstas nesta lei, o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública. Aí ele fala aqui, dá exemplo, né? Convênio, contratos, enfim. Ele está reforçando, explicando melhor, né, a questão do parágrafo único do artigo 2º. Bora tentar aqui explicar melhor, né, dar exemplos sobre como é que isso vai se dar no caso concreto, né? Vamos conjecturar. Então, como é que uma pessoa que não é agente público pode induzir ou concorrer dolosamente para a prática de um ato de improbidade administrativa? Vamos supor que temos um empresário que deseja concorrer a uma licitação para vender produtos para o governo, né? A gente sabe que todo ano o governo gasta bilhões comprando de tudo, né? Remédio, fralda, material de limpeza, contratando serviços também. Então, imagine um empresário que oferece suborno para um agente público que trabalha no setor que é responsável pela contratação de um serviço. E ele faz isso para ganhar a licitação de forma fraudulenta. Mesmo não sendo agente público, esse empresário está induzindo o agente a cometer um ato de improbidade. Então, ele pode ser enquadrado nessa lei também. Então, vamos pensar aí, né? Antes de contratar com a administração, vamos tentar ver o que pode e o que não pode fazer. E é por isso também que essa lei está muito relacionada com a lei de contratos, né? Que não estou lembrando o número da lei agora, mas ela é de 2021. Outro exemplo. Um consultor contratado por uma prefeitura que pode elaborar um projeto superfaturado. E tudo isso com o consentimento de um servidor público da prefeitura, para quê? Para desviar verbas destinadas ao projeto. O consultor não é agente público, né? Ele é um profissional liberal, pode trabalhar para uma empresa ou pode ser um profissional autônomo, mas ele está concorrendo dolosamente para o serviço, para o desserviço, né? Que é o desvio de recursos públicos. Um terceiro exemplo. Documentos falsos entregues por um fornecedor. Vamos imaginar um fornecedor que adultera um documento para um órgão público e propositalmente para induzir os servidores a aceitarem os produtos ou serviços que não atendem às especificações do contrato. Ou seja, vamos supor que um hospital precisa comprar seringa e precisa
é uma campanha de vacinação para criança, então é aquela seringa menorzinha. No contrato eu digo que tem um determinado número, mas quando eu vou entregar é uma seringa grande. Eu não vou poder vacinar a criança, né? Então isso configura um ato de improbidade administrativa. Um quarto exemplo. Vamos imaginar um cidadão que fornece informações falsas em um processo administrativo para obter um benefício indevido, como, por exemplo, isenção fiscal. E acontece muito isso, quando as pessoas deixam de declarar propositalmente seus bens, né, para a Receita Federal. Ao fazer isso, está induzindo os agentes públicos a cometerem um ato de improbidade administrativa. Então, esses exemplos mostram como a lei busca responsabilizar não apenas os agentes públicos, mas também qualquer pessoa que, de forma dolosa, contribua para a prática de atos que prejudiquem a administração pública. Vamos lá. Os sócios cotistas e os diretores e os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Olha só, a lei, nesse caso aqui, ela está tentando salvar as pessoas físicas, né? Que trabalham para uma organização, uma corporação, que tem uma pessoa jurídica, né? Trabalham para uma pessoa jurídica. Então, o que esse artigo está querendo aqui? Perdão, esse parágrafo. Ele está tentando dizer, olha, a gente sabe, né, que a pessoa jurídica é composta por várias pessoas e que nem todas concorreram, né, pro ato de improbidade. Então a gente não vai fazer vocês pagarem, né, por esse ato. Vamos colocar na pessoa jurídica, vamos mover uma ação contra a pessoa jurídica, em vez de estar responsabilizando as pessoas físicas. Então, pode ser aí que muita gente encontre uma brecha, né? Uma brecha, aí abre a empresa para faz a fraude, né? E depois fecha a empresa e abre outra. Mas enfim, só o ato de ter que fechar a empresa e ter que abrir outra por si só já é um castigo, né? Porque a burocracia é terrível. Então, essa lei anticorrupção, ela já vai prever sanções específicas, né, para empresas envolvidas em atos de corrupção. Imagine uma empresa que suborna um agente público para obter um contrato vantajoso. Vamos imaginar essa situação. Esse ato pode ser enquadrado como improbidade administrativa quanto um ato lesivo à administração pública. Nesse caso, a empresa será sancionada de acordo com a lei anticorrupção, né? Não pela lei de improbidade administrativa. E aí vamos tentar fazer um vídeo depois para o nosso canal sobre a lei anticorrupção, para ver como ela se relaciona com essa lei aqui.
As sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa também seja sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Então, essa lei é a lei anticorrupção. É aquele caso, né, que é uma lei mais específica vai se sobrepor a essa lei, que é uma lei mais geral. Com base na Lei 8.429 de 92 e nas suas alterações que foram feitas pela Lei número 14.230 de 2021, julgue o item, que é esse aqui. No que concerne às pessoas jurídicas, as condutas que possuam tipificação na Lei Anticorrupção 12.846 observam eventual sanção nos termos da referida lei, que derroga no particular a lei de improbidade. Olha só essa palavra aqui, derroga. Né? Bora lá no dicionário e ver o que significa, né? Na literalidade. Aqui eu vou falar por alto, né? Derroga quer dizer que derruba, abole, pelo menos em parte, né, essa lei de improbidade. É aquele caso que eu acabei de citar anteriormente. É uma lei mais específica, né, tem o poder de derrogar a lei de improbidade. Por quê? Porque ela trata melhor a particularidade do que a lei de improbidade, que é uma lei geral. Então, essa lei, isso aí, assertiva aqui está certa. Lei especial derroga a lei mais geral se o fato for de corrupção. A lei anticorrupção, como é mais específica, se sobrepõe ao uso da LIA, por esta ser mais geral. Vamos passar? Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Olha, é a autoridade que conhecer os fatos, tá? Que conhecer os fatos. Bora discorrer mais sobre esse parágrafo aí. Então, identifiquei, sou uma autoridade, identifiquei os indícios de improbidade. Né? Eu não posso afirmar que é improbidade antes do devido processo, né? Devido processo administrativo. E aí, então, eu vou comunicar ao Ministério Público e o MP, por sua vez, tomará providências necessárias para investigar, se for o caso, né, se houver indícios suficientes para processar os responsáveis. O que a gente precisa entender aqui? Primeiro, indícios de improbidade. O que é isso? Quando há sinais ou evidências de que um ato de improbidade administrativa pode ter ocorrido. Quais são eles? Documentos suspeitos, né? Testemunhas que viram, né? Testemunhas oculares, ou comportamentos irregulares. Perceba que esse último aqui é meio subjetivo, né? Que é um comportamento irregular, né? Mas quem está lidando ali com a pessoa no dia a dia conhece, né? Sabe o psicológico dela. Se perceber alguma alteração e for investigar a fundo, quem sabe, né? Não descobre alguma coisa. Quem é a autoridade competente? Qualquer autoridade pública que tenha conhecimento dos fatos, por exemplo, um chefe de departamento, um auditor, um controlador interno,
Outro ponto importante, o que é uma representação ao Ministério Público? Na verdade, trata de uma formalização de comunicação ao MP, que detalha indícios encontrados e fornecendo as informações e documentos relevantes, se for o caso. O que são as providências necessárias? O Ministério Público pode iniciar uma investigação preliminar, requisitando mais informações, instaurando um inquérito civil, ou pode propor uma ação judicial para responsabilizar os indivíduos. Luana, me dá um exemplo prático. Imagine que um auditor interno de uma prefeitura descobre que um contrato público foi superfaturado. Então, eu tenho lá o documento. E esse contrato está com valores fora da realidade, né? Muito acima do valor de mercado. Ele olhou as contas, viu que tinha alguma coisa errada. E ele encontra os documentos que indicam que o valor pago é superior, né? Então, ele prova que não está fora da realidade os valores do contrato. O auditor deve, então, comunicar ao Ministério Público. E o Ministério Público vai investigar o caso e confirmar os indícios. E o Ministério Público, poderá processar os responsáveis por improbidade administrativa. Ok? Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário. Então, aqui, herdeiro. Sucessor. Então, imagine que tinha uma empresa, né? O sócio proprietário vem a falecer e o filho dele assume o seu posto, né, de proprietário da empresa. Essa empresa causou dano ao erário, né? Ou se enriqueceu ilicitamente. Esse herdeiro está sujeito a essa lei? Está sujeito apenas à obrigação de reparar até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, ou seja, meu pai, sei lá, desviou, fraudou um contrato e acrescentou R$1 milhão a mais ao patrimônio da empresa. Mas eu, o herdeiro ou a herdeira, tenho R$1.500.000. Trabalhei aquele dinheiro lá e consegui acrescentar mais R$500.000. Vou ter que devolver R$1.500.000? Não, vou ter que devolver apenas R$1 milhão. Certo? Então, é isso que esse parágrafo quer dizer, né? Então, até o limite do valor ou do patrimônio transferido. O que eu consegui depois disso não expõe meu, né? A lei não pode mexer. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação ou incorporação, de fusão ou cisão societária. Então é o seguinte, esse parágrafo aqui tenta tapar as brechas, né? Porque, olha, eu sei que a empresa está sendo investigada pelo Ministério Público. Então, para tentar driblar a lei, né, eu vou mudar o nome da empresa. Ou surgiu uma oportunidade de negócio, alguém quer incorporar a minha empresa, ou quer fundir, quer fazer uma fusão de empresas, ou quer terminar a sociedade.
Então, não importa se isso acontecer. Eu vou carregar, né, esse processo para dentro desse outro contrato, dessa transformação da incorporação, seja o que for. Então, a pessoa que decidir por incorporar uma empresa que está sendo investigada por improbidade administrativa, saiba que também está incorporando o processo. E não adianta também se separar, porque a lei vai estar cobrindo também essa hipótese. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão, de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão e incorporação, exceto nos casos de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovado. Então, mesmo sabendo de toda a encrenca que a empresa anterior se meteu, né? Eu resolvo incorporar essa empresa à minha. Mas aí eu não quero arcar com prejuízo. Aí vou e tento fraudar a documentação dizendo, olha, incorporei aqui, mas não incorporei tudo isso não. Eu deixei aí de lado alguns patrimônios da empresa. Não interessa, né? Se o intuito for de fraude e for comprovado, eu vou ser processado do mesmo jeito. A lei vai estar cobrindo isso. Então, vamos tentar entender melhor isso aqui. Vamos grifar aqui o que é responsabilidade restrita. O que é responsabilidade restrita, Lua? A empresa sucessora resultante da fusão e incorporação é responsável apenas pela reparação integral do dano causado ao erário, até o limite do patrimônio transferido. Isso significa que a nova entidade deve cobrir os prejuízos financeiros causados pelo ato de improbidade, mas não além do valor que foi transferido durante a fusão e incorporação. Outra coisa importante, limitação das sanções. A empresa sucessora não será sujeita às demais sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Pode surgir a dúvida, quais são essas demais sanções? Multa, suspensão de direitos políticos e por aí vai. Isso protege a nova entidade de ser penalizada por acusações que ocorreram antes da sua formação. Agora, se for comprovada a simulação ou fraude, a empresa será responsabilizada integralmente. Vamos um exemplo prático, né? Imagine que uma empresa A cometeu atos de improbidade e posteriormente foi incorporada a uma empresa B. A responsabilidade da empresa B será limitada à reparação dos danos causados pela empresa A, até o valor do patrimônio transferido. No entanto, se for comprovado que a incorporação foi feita para esconder os atos de improbidade da empresa A empresa B pode ser responsabilizada integralmente, incluindo outras sanções previstas na lei, ou seja, multa, suspensão dos seus direitos de celebrar contrato com a administração pública, por exemplo. E é isso, né? Vamos para o capítulo 2, que é os atos de improbidade administrativa. E esse vídeo termina por aqui. Até o próximo.